Beleza. Agora que a gente voltou do intervalo, o Teams vai ficar da hora isso aqui. Agora que a gente voltou do intervalo, a segunda parte. São as ferramentas que vocês podem usar para realmente estimar o custo. Então, vocês vão pegar lá todas as etapas de vocês. Vamos começar pela principal, que é a mais legal de todas. Essa aqui é muito básica para falar. Aqui, ó. Essa aqui que eu gosto. Olha como é que é claro. Aposto que vocês bateram o olho e já entenderam como é que funciona. Claro, mas o senhor pode traduzir. Ó, desenho da EAP de um lado e o outro o mesmo desenho de EAP, só que com os números. Número de custo, direto, sem crise. Copia lá todas as suas tarefas, com as suas etapas, coloca uma coluna do lado, custo, X. Depois soma. Ó, seguinte. Tenta acompanhar lá, hein? Nossa. Ó, as atividades, que é o como fazer, né? Elas vão dizer para você o custo individual de cada uma. Vai na humildade lá, ó. Vai custar X, vai custar X, vai custar X, vai custar X. Opa, instalar o scanner. Quando for feito, vai despontar o meu custo. 8 mil, 10 mil, 12 mil, 5 mil na cortina de luz. Vai subir. Depois você vai fazer o quê? Para a entrega desse pacote de trabalho, soma-se todos os custos das atividades. Então, para entregar esse pacote de trabalho A1, custa X. Certo? Qual que vai ser o período que eu vou gastar isso daí? Muito fácil também você fazer. Você já tem um cronograma. Qual é o início menor da menor atividade que você tem? E qual que é o fim mais distante da atividade que você tem para esse pacote? Esse tempo é o tempo desse pacote. Então, aí você tem no final dessa análise o período que você precisa ter esse dinheiro, mínimo e máximo, início e fim, do pacote de trabalho e o custo que ele vai ter. Entenderam o raciocínio? Então, você vai falar, por exemplo, o pacote de entrega da instalação da NR12 está previsto para acontecer no final de setembro, na primeira quinzena de outubro. Então, beleza, para aquele mês, eu preciso ter o total de investimento para poder fazer acontecer essa etapa. Se eu não tiver esse dinheiro, eu não compro material. Se eu não compro material, não executo o projeto, ele entra em atraso. Não, fica tranquilo, o gráfico eu vou mostrar depois. Ainda vou mostrar. Tá? Então, ó. Esse daí vai ser o quê? Vai ser a sua análise simples. Então, a EAP você já tem. Já deveriam, né? EAP você já tem. Cronograma você já tem. Basta você pegar as atividades que vocês já conhecem, adicionar uma coluna de custo e dizer o quando que ela vai iniciar e quando ela vai terminar. Eu quero que vocês façam a análise por etapas. Eu vou fazer por tarefas na próxima turma. Eles vão ter que dar conta disso aí. Por que eu quero por etapas? Porque eu quero analisar o projeto todo. Quero que vocês entendam o quanto impactante é o custo do projeto de vocês. Tá? Mas vocês vão analisar todas as tarefas, definir o custo de cada uma delas, total. E aí é esse total que vocês vão me apresentar. Entenderam a ideia? Estimativa bottom-up. Então dela está aqui, ó. Custo de pacote de trabalhos individuais ou atividades é estimado com maior nível de detalhe especificado. O custo detalhado é então resumido e repassado para os níveis mais altos da EAP. Ok? O custo e a precisão da estimativa bottom-up geralmente são influenciados pelo tamanho e a complexidade do pacote de trabalho. Então, lembra lá no começo, quando eu falei de EAP para vocês? Eu falei, separem em várias etapas. Por quê?
Porque se você deixar muitas coisas dentro de uma etapa só, o que vai acontecer com o custo dessa etapa agora? Vai estourar lá em cima, lá, e você sentou na grade. Certo? Então essa é a estimativa, essa é a análise que vocês vão fazer final. Tá? Aí eu vou aqui para as outras ferramentas. Professor, eu não sei quanto que custa o serviço que eu vou fazer. Não faço ideia. E aí? Vocês já sabem, né? Só que vocês não sabem que vocês já sabem. Eu defini para vocês as personas. Auxiliar, técnico 1, 2, supervisor e gerente. Você já tem a estimativa de horas que você vai aplicar em cada tarefa. Os responsáveis que irão fazer essa atividade. Qual persona você é? Então, o Paulo, por exemplo, tem a atividade de instalação elétrica. Ele é o supervisor? Vai instalar? Ele é auxiliar? Ele é o técnico? Ele vai instalar o quê? Instalação básica? Ou é a instalação de automação final? Instalação básica é auxiliar. Instalação final de automação é o técnico 2. A pré-automação pode ser o técnico 1. Entenderam a ideia? Então, ó, você vai pegar a sua atividade ao qual você é responsável, você vai assumir uma profissão naquela atividade, e aí você vai considerar a folha de pagamento que eu vou entregar para vocês prontas, em função da hora desse profissional, você vai predizer. E como profissional, para você executar aquele serviço, aquela tarefa em específico, custa X. Isso é opinião especializada. Certo? O que é a opinião especializada? Um especialista, no caso o professor José, que conhece o mercado e o quanto que se ganha a cada profissional, define a hora desse profissional. Então, se é R$ 1.300 para trabalhar 40 horas semanais, né? 200 horas por mês, mais ou menos, faz uma divisão simples, chega na hora do profissional. Isso já vai estar pronto, certo? Esse cálculo vai estar pronto. E aí você só... Isso, aí você só vai definir realmente o quanto de horas você usou para aquela atividade, e essa quantidade de horas é o que vai ser multiplicado pela persona que você assumiu naquela atividade. Ora você vai ser o técnico, ora você vai ser o auxiliar, ora você vai ser o supervisor, ora você vai ser até o gerente de projeto. Então definam com cuidado para não estourar, né, o orçamento. Tudo bem? Se precisarem colocar um estagiário aí, vamos conversar depois. Né? Dias? Pode. Colocar em dias. Se o seu cronograma está em dias, coloque em dias. Acho que a maioria fez cronograma em dias, né? Ninguém fez cronograma em horas aqui. Quem? Eu calculei o tempo em horas, mas no real mesmo eu tô... Então vamos definir em dias. Beleza? Fica melhor. Muito mais fácil, né? Então a opinião especializada seria isso. Uma estimativa paramétrica. A palavra paramétrica, próxima, né? Se a gente for buscar lá na etimologia, muito parecida. Métricas parecidas. Então ela é baseada nas medidas de outros projetos. Tá? Então, por exemplo, quando você compra lá um imóvel na região da Vila Olímpia. Na região da Vila Olímpia, um metro quadrado ali é 9, 12 mil reais. Vai comprar um apartamento de 40 metros quadrados? 40 vezes 12 mil. Ah, o apartamento é de 60 metros quadrados? 60 vezes 12 mil. Estimativa paramétrica. Lógico.
E aí o condomínio fala, não, o meu tem piscina, o meu tem academia, o meu tem segurança, blá, blá, blá. Isso vai onerar mais o custo do empreendimento. Mas só que uma estimativa paramétrica diz o quanto de metros quadrados custa, você multiplica, tá? Então seria mais ou menos observar o trabalho do outro. Então observe o trabalho do seu colega. Ah, quanto que você colocou aqui? Quanto que você fez aqui? As tarefas são similares? Então tem que estar próximo ali o trabalho. Beleza? Muito mais difícil fazer a paramétrica, tá? Mas eu estou apresentando para que vocês saibam. E finalmente, a que é mais usada aí pelos gerentes de projeto é a estimativa de 3 pontos. É a melhor de todas, tá? Isso aqui é... Usando ela junto com a Bantanap, então, ixi, sucesso. A Bantanap, quando você fizer lá a hora vezes a opinião especializada, né? Seu custo lá de dias vezes o dia do funcionário. Qual que vai ser o seu resultado? Vai ser otimista, o pessimista ou o mais provável? Mais provável. Aí você coloca lá uma porcentagem. Pode colocar uma porcentagem ou definir em função do valor que você está vendo. Ah, tudo bem. O mais provável seria gastar para montagem de infraestrutura R$ 350 com 2 pessoas. Aí dobra, né? R$ 700. Tá. E o otimista? Ah, o otimista é que como os caras são bons, os caras são fela, eles vão fazer em 3 dias. Em vez dos 5 que eu orcei. Então, se eles vão fazer em 3, reduz. Então, esse é o otimista. Mas como os caras são muito fera mesmo, eles querem fazer com detalhe, eles vão demorar o dobro. 10 dias. Tá. Então, qual que é a estimativa? Então, vai ser esses valores, considerando aí o cálculo que vocês já conhecem, né? Que é a média ponderada. E aí você vai ter lá o cálculo mais otimista. E aí esse vai ser o seu resultado de custo final. Tudo bem? Caso você já tenha feito essa estimativa considerando o tempo otimista, pessimista e mais provável no projeto de vocês podem ir direto nessa fonte. Que aí você multiplica lá o tempo otimista pelo valor dia do funcionário. Tempo pessimista pelo valor dia do funcionário. Mais provável pelo valor dia do funcionário e aplica a fórmula depois no final. Facilita às vezes, né? Tudo bem? Então, ó, quais são as ferramentas que eu quero que vocês se concentrem em usar? A Bantanap e a estimativa de 3 pontos. Combinado? E aí definam o orçamento do projeto de vocês. O resultado do orçamento de projeto de vocês tem que ser um gráfico com essa cara aí. Curva S. Tá vendo que forma um S? Deitado, né? Mas forma um S. Hã? Se alongando. Quanto mais reto for essa curva S, seria o ideal para o projeto. Por que ideal? Hã? Não, não pode. Não tem como. O custo, ele é um custo somado, por isso que ele só sobe, tá? Você só soma o custo que você tem. Por exemplo, esse mês você comprou um carro de 20 mil, dividiu lá em 100 vezes, paga lá 200 por mês. Esse mês pagou 200, mês que vem 200, mês que vem 200, e assim por diante. O seu custo por mês é 200? É 200. Mas e o custo total por mês? Ele só cresce, né? Primeiro você pagou 200, segundo você pagou 400 do carro. O terceiro, você pagou 600 do carro. Você foi somando de 200 e 200, concorda? Então o seu custo ele só cresce. Tudo bem? Seu custo só cresce. Por isso que a curva S ela vai parar lá em cima. Não quer dizer que, por exemplo,
Ah, todos os meses, dos próximos meses do projeto, eu vou gastar R$500? Não. Quer dizer que você chegou nesse valor aqui, somando todos os custos dos meses anteriores. Quanto que é o custo mensal que realmente você tem? Aí você tem que fazer a média, né? De quanto que foi. Aí, geralmente, vocês vão começar com um custo bem baixinho. Aí vocês vão fazer as atividades mais cruciais do trabalho. Aí vocês vão fazer o regime de competência. E esse regime de competência vai fazer você crescer aqui. E aí depois as suas atividades vão parando. Eles vão parando de fazer as coisas. Vai chegar lá em dezembro, basicamente ninguém vai ter nada para fazer. E aí vai ser aqui, ó. Vai estabilizar isso aqui numa reta linear, sem custo nenhum. Então começa o projeto sem custo e finaliza ele sem custo. Só que para chegar nesse sem custo lá na frente, que é o custo de operação, que a gente chama, a gente passa por esse custo de projeto. Certo? E aí, como é que vocês podem fazer isso? Ó, olhando o custo de vocês, vocês podem dividir em meses. Pega lá a quantidade que vocês vão ter o início e o fim de cada projeto, de cada etapa. Definam para os próximos meses o quanto que você deve ter em cada mês de custo. Tá? E aí você vai ter um gráfico mais ou menos com essa ideia aqui, ó. Início, né? Primeiro semestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Custo no período. Ah, nesse período aqui foi 250, ó. Foi o período A. Foi 250. Segundo período. Ah, o período B foi 250. O acumulado aqui, né? Vai formar aquela curva S. Vai ser isso aqui, ó. Isso aqui que vai formar o gráfico S lá, ó. Entendeu? Como é que ficaria o gráfico disso aqui? 250, 500, 750, 1000. Uma reta. Então você vai falar, ó, no primeiro mês gastei tanto, no segundo mês gastei tanto, no terceiro mês gastei tanto, no quarto mês, que é o mês final, gastei tanto. Esse custo, se a gente colocar num gráfico, vai formar uma curva S. Lógico que não pode ser linear, né? Aqui está de 250 a 250. Vai formar uma reta. Agora, por exemplo, começamos com planejamento. O custo do planejamento é baixo. Certo? Aí começamos o projeto, a execução. Aí vai despender equipamento, vai despender mão de obra, vai despender vários funcionários. Vai aumentar no segundo mês. Terceiro mês, vai aumentar também. Quarto mês, as coisas já estão finalizando. Vai abaixar o custo. Então percebam, né? Começa abaixo, aumenta, faz um degrau, aumenta, faz outro degrau, aumenta e finaliza. Tudo bem? Quanto mais detalhado for o seu custo, maior vai ser a curva S. Quanto menos detalhado, mais reto, mais quadrado ele vai ser. Tudo bem? Não tem cronograma? Faz. Tem que fazer. Etapa fundamental o teu cronograma. Entendeu? Sem o cronograma você não consegue fazer o custo. Porque como é que você vai falar, vou gastar tantas horas? Ó o Bruno. Quebrar ele na porrada. Tá? E aí a linha de base foi isso que eu falei para vocês, né? Ó, ia falar isso agora. Ó. É fundamental que vocês tenham a IAP e fundamental que você tenha aí o cronograma com todas as atividades definidas. Seja elas por etapa ou por tarefas. Bem? E aí eu deixei o link aqui do escritório de projetos. Isso, tá aqui no Teams aqui, ó. Em arquivos. Nesse link vai estar essas tabelas? Isso, nesse link vai estar essas tabelas, mas também vai estar aqui, ó. Não essas tabelas do slide. As tabelas do slide, elas são simples, não são difíceis de fazer. Mas aqui eu coloquei, ó, pessoal.
Coloquei 2 planos de gerenciamento de projeto. Pessoal, ó, só para finalizar. Coloquei 2 planos de gerenciamento de projeto. Ixi, coloquei um só. Cadê o outro? Aqui, ó. Agora sim. Esse plano de gerenciamento no modo hard, ele é modo hard mesmo, tá? Quem fizer isso aqui, ó, nem precisa mais fazer projeto. Se fizer isso aqui, nem precisa fazer projeto mais. É só entregar isso aqui. É só isso aqui, eu já tô feliz pra caramba. Né? Vai fazer SPI, CPI, os indicadores de custo. Show. Porque é o modo hard. Aí tem o modo humilde. Fazer esse modo hard ganha nota 100? Direto. Vai pro céu até. Vamos colocar no modo hard. É difícil. Vira um santo. Vira um santo. Eu te ajudo, você me ajuda, fica tudo certo. Vou virar um capeta, né? Vou virar um capeta. Ó. Porém, tem o modo humilde. Certo? Que dá para todo mundo fazer feliz, alegre e contente. Uma folha de documento só. Objetivo do documento, 3 linhas no máximo. Vai falar. Também não tão pouco, né? Ó, objetivo do documento: apresentar os custos estimados e os custos realizados do projeto em função de... Finalizou. Bases das estimativas. Tem até documentos de exemplo aqui nesse documento. Aí detalhe do documento. A base de estimativas são o quê? A IAP, o cronograma, certo? Aí aqui vai aparecer a folha de pagamento que eu vou passar para vocês dos funcionários, auxiliar, técnico, etc. Essas são as bases de orçamento. Tudo bem? Quem vai fazer orçamento em empresas externas, tipo o pessoal de automação, o pessoal da NR12, que vai ter uma tabela já com o custo dos equipamentos, vai colocar aqui a base de estimativa. Eles vão selecionar, por exemplo, né, pessoal de automação, quem são as empresas, né, que vocês vão orçar. Finder. Cabo vai ser quem? Fio. Fios e cabos. Interruptor vai ser quem? A Lumbra. Vai definir lá o fabricante. Aí vai colocar aqui nas bases estimativas. Fabricante selecionado vai ser X. Os funcionários serão Y. Né? E aí vai. Essas são as bases. Atividades e recursos. Aí vai formar a linha de base de custos. Que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Por enquanto, só a linha de base planejada. Depois vai mostrar a executada, né? Que aí são os requisitos de recurso financeiro. O que tem que aparecer aqui embaixo? A informação por etapa e o quanto que essa etapa custa. Só. E o quanto que deve ser desprendido o valor dessa etapa. Então, o primeiro mês do projeto, valor X, correspondente às etapas 1 e 2. Mês 2, né? Valor Y, correspondente às etapas 3, 4 e 5. Mês 4, valor Z, correspondente às etapas 6, 7 e 8. E aí vai. Entenderam o raciocínio? Um documento que não vai passar de 2 ou 3 páginas isso aqui. Tá? Só para a gente formalizar e finalizar essa parte de custos. E aí esse aqui é o método mais humilde que tem. Tem um terceiro aqui que eu estava mexendo, que eu não lembro onde é que eu pus. Deixa eu ver aqui. Quarentena. Isso aqui. Que aí eu já coloquei até no logo do Senai. Já para vocês poderem usar. Deixa eu ver. Legal. Que é esse aqui, ó.
É a mesma coisa do Build, só que ele já está com algumas coisas escritas, umas referências, tá? Por exemplo, aqui, ó, como foram estimados os custos. Aí ele já está falando aqui, ó, foram estimados os custos, né? Aí ele colocou um hiperlink aqui para ir lá no documento, né, que ele está registrando. Foi definido, por exemplo, aqui, ó, a EAP, onde se subdividiu as principais entregas do projeto, trabalho, etc, etc. Né? Nele dividiu o tempo, os responsáveis. Aí quais foram as principais fontes usadas? Aí tem um exemplozinho aqui, bonitinho. E aí vai. Tudo bem? Aí eu vou deixar isso aqui também lá, que eu vou deixar isso aqui como o meio termo, tá? É easy, medium, né? Medium e hard. Medium é medium mesmo? Tipo, medium de gênio? Voltou o modo Deus. É, eu tenho um modo God aqui, mas aí não vai dar não. Aí eu coloquei algumas previsões aqui, ó. Previsões de orçamento, estimativas de custo e requisitos de recursos financeiros. Aí vocês podem abrir esses documentos, eles são meros exemplos, tá? São meros exemplos. E aí vocês não necessariamente vão usar para estimar o custo dessa aula. Coloquei aqui porque vocês vão usar, por exemplo, pessoal de automação, uma planilha dessa daqui para estimar lá o custo dos equipamentos, né? Então aqui já tem uma planilha padrãozinha, que às vezes pode facilitar bastante o trabalho de vocês. Tá bom? Até alguns requisitos de mão de obra também, de repente, pode encontrar aqui. O documento principal que vocês vão fazer o orçamento, que é o modo mais básico, é essa estimativa de custos aqui, ó. A capa, como eu falei, é opcional, mas aqui ele já traz para você a entrega de trabalho, o recurso, a estimativa, o critério que vocês definiram e o comentário. A partir desse documento, você consegue criar a curva S. Tá? Vocês podem usar esse documento ou usar ele como referência para criar novas colunas lá na EAP ou no cronograma que vocês já definiram. Tem como copiar a formatação de um documento para outro? Tem, mas aí tem que ser no offline. Offline tem como fazer, tá? Pessoal, esse é o último documento da parte de gestão, certo? A partir da aula que vem, eu vou começar a cobrar os documentos finais, a partir do primeiro documento que a gente fez. Qual foi o primeiro documento? Termo de abertura. Então, a partir da semana que vem, eu vou querer ver os documentos finalizados, certo? Para que depois, lá no final do projeto, a gente tenha todos os documentos finalizados, ok, e entregues. E isso aí vai computar a nota da parte de gestão. Então, basicamente, a aula de hoje é a última aula de gestão. A partir da aula que vem, a gente simplesmente vai fazer controle da aula de projetos. Beleza? Então, o prazo máximo da documentação é até sexta-feira, na teoria. Não, o prazo máximo de todos esses documentos que a gente fez é até o final do projeto. Ah, tá. Mas só que na semana que vem eu vou começar a cobrar os documentos finalizados a partir do primeiro. Então vocês têm que me entregar o documento finalizado da TAP semana que vem. Na outra semana, vocês têm que me entregar o quê? A EAP finalizada. Na outra semana, cronograma. Na outra semana, que aí já vai ser o meio do projeto, que vai casar, inclusive, com a nossa prévia, o andamento do burn-down chart. E aí a gente já vai saber se o projeto de vocês está indo ou não para o saco, se ele vai finalizar ou não, em dezembro.
O grupo explode. Então, estou falando de 4 semanas para a gente ter a primeira apresentação oficial do TCC de vocês. Todos me ouviram? Daqui 4 semanas, 4 segunda-feiras, apresentação da prévia oficial de TCC. Que vai conter o quê? O documento da TAP, a EAP, o cronograma que vocês fizeram e o andamento do burnout chart. Complementando o que? Aquele primeira apresentação, né? Tá? E lógico, se vocês já tiverem o curso, eu vou ficar muito contente. Orgulhoso. Vocês vão deixar eu muito feliz.